E aí, tudo bem? A Igreja Mormon tenta passar uma imagem de Joseph Smith como um pobre coitado que foi perseguido, foi odiado, foi preso e foi morto por causa do Evangelho de Jesus Cristo. Só que isso é uma grande mentira. Eu já mostrei vários exemplos que mostram porque ele era odiado, perseguido e provavelmente foi morto e não tinha nada a ver com o Evangelho de Jesus Cristo. Como, por exemplo, dar calote em várias pessoas por causa da falência do seu banco. Por ter usurpado rituais maçônicos e ter inserido nos seus templos. Por ter mulheres casadas como amantes, cuja muitos desses maridos não pertenciam à igreja. Então, o que isso tem a ver com o Evangelho de Cristo? Nada. Nada, 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 nada. E no caso das prisões, a mesma coisa. Ele foi preso várias vezes por motivos que não tinham nada a ver com o Evangelho de Cristo. Nada, 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 nada. Então as pessoas às vezes se espantam com isso porque acreditam na falsa personalidade que a Igreja Mormon tenta dar a Joseph Smith. A personalidade de uma pessoa bondosa, uma pessoa passiva, uma pessoa compreensiva, coisas que não tinham nada a ver com a verdadeira personalidade de Joseph Smith, que era uma pessoa arrogante, uma pessoa autoritária. Brigham Young, em um dos seus discursos, demonstra bem a personalidade de seu antecessor. Ele fala o seguinte: se vocês tivessem que lidar com o profeta Joseph, vocês achariam que eu sou muito calmo. Ele não suportaria o que eu tenho suportado e agiria como se fosse demolir todas as casas da cidade e arrancar as árvores pelas suas raízes se os homens se dirigissem a ele da mesma maneira que eles têm se dirigido a mim. Então o Brigham Young mostra a personalidade dele e não é uma coisa isolada. A gente vê em vários outros relatos casos que ele agredia as pessoas que não concordavam com a sua opinião. Ele é uma pessoa que não aceitava ser contrariado. O que ele dizia tinha que ser aquilo e ponto final. E a gente vê que próximo à sua prisão ele surtou. Ele parecia um Mussolini, um Stalin da vida. Quem não conhece essas pessoas, procure estudar a personalidade dessas pessoas. Era exatamente a mesma personalidade de Joseph Smith. Ele queria todo o poder em suas mãos. Então, ele além de ser líder religioso, ele era prefeito da cidade e ele ainda tinha ambição e queria ser presidente dos Estados Unidos. E ele ainda criou uma milícia onde ele era o general comandante que comandava toda a milícia. Então ele queria ter nas mãos o poder político, o poder militar e o poder religioso. Ele queria ser o centro de todo o poder. E como eu disse antes, uma personalidade muito semelhante de ditadores como Mussolini, Stalin e mesmo o próprio Hitler. Pessoas que tinham ambição pelo poder, sede pelo poder. E como se isso não bastasse, ele criou um conselho que é conhecido como Conselho dos 50. Vocês podem estudar isso depois mais a fundo, eu só vou mencionar. Ele criou esse conselho com a finalidade de instituir o reino político de Deus na Terra, em preparação à segunda vinda de Cristo. E para quem não sabe ainda, ele foi ungido por esse conselho como o rei da Terra. Olha que loucura! Ele simplesmente pirou, ele surtou pelo poder. Então esse conselho dos 50 é nada mais, nada menos que mais uma falsa profecia de Joseph Smith, já que ele organizou esse conselho para instituir o governo político de Deus na Terra em preparação à segunda vinda de Cristo. Agora eu te pergunto, cadê esse poder político? Simplesmente morreu. Então foi mais uma falsa profecia de Joseph Smith, mas isso já é outra questão. Tem muito mais, yeah. Então isso aí é só para vocês verem como ele surtou, ele pirou. Doido, tô 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 doido. Como se desencadeou a prisão dele? Muitas pessoas já tinham percebido que ele era um falso profeta. E muitos líderes da igreja queriam tirar ele do poder como um profeta decaído. E eles estavam planejando em uma conferência geral, de maneira democrática, expor Joseph Smith, expor todos os podres de Joseph Smith, mostrar
para a congregação tudo que Joseph Smith estava fazendo, para que a congregação pudesse retirar Joseph Smith como o profeta decaído. Só que Joseph Smith tinha uns comparsas que o protegiam e que informou a ele do plano de expor ele para a congregação na conferência. Joseph Smith se adiantou e acabou excomungando essas pessoas. Então essas pessoas foram excomungadas porque queriam expor Joseph Smith. Isso me faz lembrar muito a história de Hitler. Não dos assassinatos dele, mas a história dele. Quem viu o filme Operação Valkyria sabe do que eu estou falando. Mostra muito bem isso. Porque Hitler não conseguiria fazer isso tudo sozinho. Ele tinha um bando de fanáticos que o protegiam. E quando pessoas começavam a ver que ele realmente é um pirado, um maluco, essas pessoas não conseguiam tirar ele do poder, porque ele tinha a cúpula que o protegia. Foi a mesma coisa no caso de Joseph Smith. Quando as pessoas começaram a ver que Joseph Smith era só mais um pirado, um maluco, não conseguiram tirar ele do poder, porque tinha a cúpula que o protegia. No caso de Hitler, ele mandava matar. No caso de Joseph Smith, ele simplesmente excomungava da igreja, tirava aquela ameaça de dentro da igreja. Isso que aconteceu com Oliver Cowdery e aconteceu também com essas pessoas. Simplesmente porque queriam expor ele, Joseph Smith foi, excomungou, tirou eles do meio da igreja. O que fizeram essas pessoas após ser excomungadas? Tentaram atacar Joseph Smith, tentaram matar ele? Nananina, não. Elas usaram de maneira democrática. Elas queriam expor Joseph Smith de maneira democrática dentro da igreja. Como elas foram tiradas de dentro da igreja, elas fizeram o quê? Montaram um jornal e fizeram de maneira democrática, quiseram expor no jornal as coisas erradas que Joseph Smith estava fazendo. Esse jornal só teve uma edição, porque o Joseph Smith, que não aceitava ser contrariado, simplesmente mandou destruir o jornal. A história da Igreja da Plenitude dos Tempos fala o seguinte: Joseph Smith, o prefeito, ordenou ao oficial de justiça da cidade, John, que destruísse a prensa, espalhasse os tipos e queimasse todos os exemplares restantes do jornal. A ordem foi cumprida no intervalo de horas. A demolição da oficina tipográfica foi uma violação dos direitos de propriedade. Então Joseph Smith simplesmente foi lá e mandou destruir tudo. O que esse jornal trazia? Trazia muitas denúncias às atitudes de Joseph Smith, principalmente a poligamia, que até então era vivida na encolha. A maioria dos membros não sabiam que existia essa doutrina de poligamia. As mulheres que Joseph Smith tinha era tudo na encolha, ninguém sabia. Ele mandava as mulheres ficarem caladas e não falarem para ninguém. E poucas pessoas tinham conhecimento dessas mulheres. E aquelas pessoas que se ousava a falar sobre poligamia, ele tomava a atitude, como sempre, de excomungar. A gente vai ver que uma declaração oficial de Joseph Smith, muito tempo depois de ele estar vivendo a poligamia, ele fala o seguinte: como tem sido ultimamente informados que um ancião da Igreja de Jesus Cristo Santos dos Últimos Dias, pelo nome de Aaron Brown, vem pregando a poligamia e de outras doutrinas falsas e corruptas. Então ele chama a poligamia de uma doutrina falsa e corrupta. E a gente vai ver que ele excomungou esse irmão que estava ensinando justamente uma coisa que ele estava vivendo. Então as pessoas não sabiam dessa poligamia. Era uma doutrina vivida embaixo dos panos. E esse jornal justamente estava expondo isso. Era o que eles queriam expor dentro da Conferência Geral, que Joseph Smith não deixou. Entendeu? Cara de pau mesmo. Aí você imagina que essas pessoas, mediante a isso, partiram para a agressão, quiseram matar Joseph Smith? Nananina, não. Então eles procuraram uma autoridade maior e denunciaram o abuso que tinham sofrido pelo conselho da cidade de Nauvoo. A gente vai ver lá na história da Igreja da Plenitude dos Tempos falando o seguinte: depois da destruição da prensa, os editores seguiram imediatamente para Cartagena e obtiveram uma ação legal contra o Conselho Municipal, acusando-o de instigar ações do populacho. O que aconteceu?
Joseph Smith e seu irmão foram presos por terem quebrado a tipografia. Bandido é na cadeia! Só que eles conseguiram a liberdade provisória, conseguiram responder isso em liberdade. Só que a população não gostou, ficou revoltada. Provavelmente começaram a se manifestar. Joseph Smith, como não aceitava ser contrariado, o que ele fez? Declarou lei marcial na cidade de Nauvoo. Se vocês não sabem o que é lei marcial, eu vou colocar uma pequena descrição. Lei marcial é basicamente quando a autoridade militar toma controle da administração, acaba-se a democracia, acaba-se o direito de ir e vir, quem determina é o poder militar. Então você perde o direito de fazer manifestação, você perde o direito de se expressar. Quem determina o que se pode e não fazer são os militares. É um caso extremo. Joseph Smith ele não tinha essa autoridade de declarar a lei marcial em Nauvoo. Por isso, o governador considerou isso como um ato de traição, uma traição ao Estado. A gente vai ver que logo em seguida ele foi preso. Cadeia nele já! Essa é que é a verdade! Então Joseph Smith e seu irmão já estavam livres quando eles foram novamente presos por declararem lei marcial na cidade de Nauvoo. Um ato de traição contra o Estado. O que isso tem a ver com o Evangelho de Cristo? Nada, 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 nada. Aí a partir daí a população entrou em euforia, comemorando a prisão de Joseph Smith e Will Smith. Isso para vocês verem como ele era querido e amado pelas pessoas que não eram membros da igreja. Isso tem alguma coisa a ver com o Evangelho de Cristo? Não. Por muitos motivos, menos pelo Evangelho de Cristo. Inclusive, por declarar lei marcial na cidade. Mas ele queria até controlar o direito de ir e vir das pessoas, até controlar o direito das pessoas a se manifestarem contra ele. Então ele simplesmente queria ser um Stalin da vida. Isso tem alguma coisa a ver com o Evangelho de Cristo? Nananina, nina, não. Então é isso aí. Essa foi a última prisão antes da morte de Joseph Smith, que não teve nada a ver com o Evangelho de Cristo. Falou? Valeu!